Eu já gostava do Pastor Elton. Quando eu vi ele com essa camisa, a minha emoção dobrou. Entendeu? A certeza de estar diante de um vencedor, sabe? É incrível, gente. A gente sente isso de perto, entendeu? Então, sei que Deus te dará muitas vitórias. Amém. 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 Tudo bem, gente? Glória a Deus. Calma aí, deixa eu só me achar aqui. E eu quero me apresentar para você que não me conhece. Eu sou o casado com a e pai do e futuramente da que não está lá ainda, mas a gente está trabalhando firmemente, arduamente. Então, por favor, nas madrugadas orem por mim, para que a gente, veja o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço. É muito sacrifício, irmão. É muito sacrifício, né? Mas tá bom. E se você ainda não está seguindo a gente nas nossas redes sociais, por favor, nos sigam nas nossas redes. Se você não tirou a foto aqui ainda, Elton e Suzane Sá, nossos pais capricharam, ELTHOM é meu nome. E Elton Sá e o seu é Suzane.bifano.sá, é isso? Beleza? Nesse canal a gente fala muito sobre casamento, então já está aberta aí a caixinha de perguntas. Se você quiser fazer perguntas sobre casamento, já está postado lá. Você pode fazer que a gente vai te responder. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Tem alguém cansado aí, não? Não! Eu tirei um cochilo à tarde. Os livros. Amanhã, quando acabar o PG 360... Amanhã vai ter PG 360? Show. Então, acabou o culto aqui, você vai pro seu PG. Acabou o PG, vocês viram a mesinha que está em frente ali o nosso quarto? A mesinha que a gente ficou ontem ali nos computadores? A gente vai estar ali amanhã para te oferecer os livros, se você quiser. Então, se lembre, nós temos 3 livros que você pode adquirir. Por que não vou me separar? Que é o nosso livro. E aí o subtítulo desse livro é Fazendo o Felizes para Sempre, Ser para Sempre. Segundo livro, que tem a ver com o casamento, quem já viu A Prova de Fogo aqui? Esse filme, ele lança um desafio, para quem viu e lembra, o marido fez 40 dias para reconquistar a esposa dele. E aí nós temos o livro dos desafios dos 40 dias e os cartõezinhos dos 40 dias que você pode adquirir amanhã também. E o terceiro livro foi o que eu mostrei hoje de manhã, aquele de capa amarela, chamado Cason. Cason tem a ver com propósito, visão de Deus. Se você ainda não sabe a frase que é da sua vida, que Deus te criou para ser, a pergunta no livro começa assim: se dinheiro não fosse uma dependência na sua vida, ou seja, se você fosse independente financeiramente falando, o que você faria com a sua vida? Essa é a grande questão do livro. E ele trabalha para a gente encontrar o nosso propósito independente do dinheiro. Fechado, então? Amanhã, depois do PG 360, estaremos lá e vá lá. Eu tenho uma péssima notícia. Tenho 10 livros só do Desafio para Amar, então se você quer, já, entendeu? Acabou o seu PG, você corre para lá, e dos outros a gente também tem livros limitados. Vamos que vamos! Diga assim comigo o tema da noite: um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Vamos dar uma olhada no versículo? A gente começou falando no nosso versículo base que o Senhor retira o véu. Esse foi o nosso tema de ontem de manhã. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. Então falamos sobre tirar o véu, tirar as máscaras, tirar aquilo que nos impede de ter uma intimidade com Deus. Ontem à noite, podemos ver e refletir a glória do Senhor e falamos sobre a necessidade de agora, sem o véu, contemplarmos
vermos o Senhor, porque nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos. Hoje de manhã, falamos que o Espírito nos transforma. Falamos sobre a cirurgia, falamos sobre como Deus faz a transformação na nossa vida. E hoje à noite, eu quero trabalhar uma palavra, volta um pedacinho do texto para mim, por favor. Eu quero trabalhar essa palavra, que é Espírito nos transforma, diga comigo, gradativamente. Porque o grande problema quando a gente vem num retiro como esse, é se perguntar, beleza, eu já entendi tudo. Mas quando é que o Senhor vai fazer a transformação na minha vida? Eu estou lutando com esse negócio já faz tempo e eu não consigo me livrar. A primeira coisa que eu digo para você, querido, é que você tem que dar um... Então diga comigo, um passo de cada vez. Chega de pedir a Deus assim, Deus me transforma agora, quero ser santo agora, quero parar de pecar agora, de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque parar de pecar de uma vez por todas é impossível. Você sabe um negócio que eu aprendi com a Igreja Católica que eu acho maneiraço? Eles têm um movimento jovem chamado Por Hoje Não Pecar. Alguém já ouviu falar sobre isso? É sensacional. Por quê? Porque quando eu digo que eu nunca mais vou pecar, é uma promessa que o meu cérebro entende como impossível, então chega uma hora que o meu cérebro fala, já que você não vai conseguir mesmo, chuta o balde. Só que quando eu falo, por hoje não, e eu vou dizer uma tática que eu uso, posso compartilhar com você? Eu vou falar duas coisas. Primeiro, eu sou pastor e eu peco. Eu sei que isso pode ter te chocado. A segunda coisa é que quando eu preciso vencer algo na minha vida, eu escalono. Como assim, Elton? Eu acordo e eu digo, até meio-dia eu não vou fazer. Meio-dia eu renovo meus votos. E eu digo, até 6 horas da tarde eu não vou fazer. E quando chega às 6 horas da tarde, eu digo, até a hora de dormir, eu não vou fazer. Queridos, vocês não sabem como isso é eficaz. Porque se eu prometer que é para sempre, vai dar ruim. E um spoiler que eu quero te dar do livro para fazer o Felizes para Sempre é escolher amar o seu cônjuge todos os dias. Então eu acordo e eu digo, meu Deus, como eu amo essa mulher. E chega na hora do almoço, eu digo, hoje à tarde eu quero amar ainda mais essa mulher. E chega às 6 horas da tarde, eu digo, eu quero amar ainda mais essa mulher. E quando eu vejo, eu tô cada dia mais apaixonado por ela. Por quê? Porque eu comunico isso para mim mesmo o dia inteiro. Uma das coisas que eu vejo quando os casais vão se separar é que um só fala mal do outro. Verdade ou mentira? Você já viu um casal que vai se separar jurando amores, fazendo juras de amor? É quase que impossível. Porque eles falam, não tem jeito mesmo. Tá ruim mesmo. Não, tá difícil. Eu acho que não tem jeito mais não. Uma hora, não tem jeito mais. Quando nós olhamos para essa palavra do texto, o texto diz que o Senhor nos transforma gradativamente. Tá falando instantaneamente? Sim ou não, gente? Tá falando num piscar de olhos? Tá falando gradativamente. Não é um defeito de fabricação, é um processo. É um processo. Deus não está atrasado, mas Ele está fazendo algo profundo. E quando é algo profundo, tem como ser rápido? Tem ou não? Não. No nosso ofício, no ministério, tem hora que a gente gostaria que a igreja fosse um jet ski. Já viu alguém fazendo curva no jet ski? Tá indo para cá, o que o cara faz? E vira para cá. Geralmente as igrejas não são jet ski, não são pequenos barcos. Muitas vezes são transatlânticos. E qual é a dificuldade de fazer uma manobra num transatlântico? Você tem que ir lá embaixo para fazer a volta.
Você viu como é que demorou? E às vezes, no nosso... Pastor Jadson não, porque ele é mais maduro que eu. Mas muitas vezes no meu ministério, eu gostaria que a mudança fosse assim. Vambora, igreja! Porque, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou acelerado. Que diga os Tem gente vendo aí, né? É pra você não dormir. Eu tive que pedir perdão hoje aqui para os nossos queridos, porque ontem de manhã eu engatei a Kita e fui. E a nossa querida intérprete aqui, tadinha. E todo mundo assim, o que está acontecendo? É muito rápido. É assim que faz? É muito rápido, é muito rápido. E nessa minha vontade de acelerar as coisas, eu quero ver o resultado daquele negócio. E essa palavra não está sendo para você hoje não, querido. Essa palavra está sendo para mim. Porque o Senhor quer trabalhar em mim. Coisas que eu gostaria que fosse do dia para a noite. Mas o Senhor tem me lembrado. Você está diante de um transatlântico. A minha vida e a sua vida precisa seguir o ritmo da criação e não o ritmo da produção em massa. Lá em Resende, a gente tem muitas fábricas. A gente teve fábrica da Xerox, a gente tem fábrica de carro, de caminhão, de trator, tem várias fábricas lá. E eu me lembro que eu trabalhava na fábrica da Xerox, que fazia copiadoras. E o cara chegava no começo da produção e dizia, quero 268 máquinas. E ai de nós se não fizéssemos 268 máquinas funcionando no final do dia. Era produção, querido, em massa. Gente, alguém já viu o filme do Charlie Chaplin em tempos modernos? É exatamente aquilo. Eu ficava literalmente ali, ó, naquela estação, colocando 4 parafusos, uma porta e uma mola. Botava a porta, botava a mola, passa a máquina. 268 vezes eu tinha que fazer aquilo num dia. Só que eu quero te dar uma boa notícia. Você não é uma máquina de fazer Xerox. Podia ser pelo menos um amém. Amém. Ah, tá. Ou você é uma máquina de Xerox? É ou não? Claro que não, gente! Você não é uma produção em série. Deixa eu fazer um negócio aqui pra você acordar. Tô começando a ficar preocupado. Quando a gente lê Gênesis e a gente lê a criação do mundo, você já percebeu que Deus inventou a Alexa? Você sabia ou não? A invenção da Alexa é de Deus. Não é de nenhuma outra marca, não. Porque Deus diz o que na criação? Haja luz. E aconteceu o quê? Houve luz. Aí você acha que foi a Amazon que inventou. Tadinho de você. Só que o grande problema é que Deus não precisou de uma máquina, não precisou de uma tecnologia. A palavra diz que Deus disse, haja luz e houve luz. E o que era a luz? Não era o sol foi criado depois. A luz era o próprio Jesus que veio brilhar sobre aquelas trevas. E ele fala, e ele vai dando comando de voz. O comando de voz é haja luz, depois haja separação, depois haja, até que chega no 6º dia. E ele diz, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, mas para tudo. Ele não deu um comando de voz. Ele comunicou o que ele iria fazer. Só que ele pega com as próprias mãos e dá ali o formato do barro do homem. Agora se liga aqui numa coisa. Pastor Flávio tá aí não? Tá lá em cima? Então peraí. Tá na cozinha, show de bola, o homem tá trabalhando. Pedro, certo? Pedro, eu vou fazer um negócio aqui e você me responde sinceramente, beleza? Vai ser fácil para você responder essa, fique tranquilo. Não é nenhuma pergunta se Adão tinha umbigo, nada disso. A pergunta é a seguinte. Eu vou soprar com toda a minha força daqui e eu quero saber se daí você vai sentir o meu sopro. Fechou?
Não. Vou tentar um pouquinho mais forte, beleza? Não. Se eu continuar tentando aqui, você acha que Pedro vai sentir o vento do sopro da minha boca? Sabe por quê, querido? Porque Deus não deu o sopro da vida de longe. Ele te trouxe para perto dele e ele soprou nas suas narinas e a vida entrou em você, não por um comando de voz, mas porque ele te pegou pela mão, te trouxe para perto e te soprou. Posso ouvir pelo menos um amém? O problema é que a gente acha que a gente foi criado por um sopro distante. O problema é que a gente acha que a gente foi criado numa série, como umas máquinas da Xerox que eu fazia. O problema é que muitas vezes eu e você achamos que somos fruto de uma noite de amor entre o nosso pai e a nossa mãe. Deixa eu te dar uma péssima notícia. Seu pai e sua mãe foram usados por desculpa porque Deus queria você. Ai, mas meu pai não me quis, minha mãe não me quis. Deus não está... Entenda o que eu vou dizer agora. Ele está. Mas nesse momento, ele não está nem aí para o que aconteceu na sua história, no sentido de te criar. Porque ele estava tão de olho em você que ele queria ver você hoje, aqui, ouvindo essa palavra. Sabe para quê? Para que a sua vida fosse transformada. Amém. Tá fazendo sentido, querido? Sim ou não? Sim. Então para com essa história de vida. Oh, Herbert! Eu entendo, querido, dói, tem processo na nossa vida, tem feridas na nossa vida que doem. Mas eu posso contar um segredo, como eu lido com as coisas na minha vida? Eu decido o tempo de luto na minha vida. Aconteceu uma tragédia, eu decido. Eu vou ficar luto meia hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 10 dias. Eu defino o tempo de luto. Conversamos sobre isso ontem. Eu defino o tempo de luto da minha vida, porque o luto precisa existir, mas ele precisa acabar. E quando Deus vai nos transformando gradativamente, eu começo a entender que o problema não é o problema, mas é o que eu faço com aquele problema. Porque se eu decido o tempo de luto que eu vivo na minha vida, uma hora o luto acaba e eu volto a viver a minha vida. Pior dia da minha vida, o dia que meu pai morreu. Foi ruim, foi difícil, eu estava distante, eu tive que chegar de viagem. Mas eu coloquei para mim mesmo. São 3 dias de luto. E eu me dei ao luxo de ficar 3 dias sem fazer nada. Curtindo no sentido de sofrendo aquele luto. No 3º dia, eu levantei e eu disse, o que tem para a gente fazer hoje? Ah, significa que você matou a dor? Não, filho. Tem hora que dói. Mas o que eu vou fazer com essa informação? Ele já foi. No dia que papai morreu, papai tinha Parkinson. Com 55 anos, ele descobriu o Parkinson, viveu até os 79 com Parkinson. Mas ele era muito bem-humorado. Papai dizia o seguinte, eu orei a Deus para ser um tremendo pastor. Meu Deus do céu! E eu virei um pastor tremendo. E ele pregava, e às vezes ele ia ficando fraquinho. Eu pegava uma cadeira, botava para ele sentar, e ele falava, eu nunca imaginei ter que pregar sentado. Mas eu entendo que a mensagem é melhor que o pacote. E papai viveu a vida dele muito bem-humorado com isso. Mas ele era o meu conselheiro. Ele era o meu mentor. Quando o bicho pegava, compartilhei hoje uma experiência com o pastor Jadson que eu tive em São Paulo, e eu liguei pro meu pai e falei, pai, você pode vir para Resende hoje, para São Paulo hoje? Ele pega um ônibus em Resende, vai para São Paulo, passa o final de semana comigo, eu abro meu coração com ele, ele me dá os conselhos, volta para casa. E quando o papai morreu, ficou um vazio, ficou uma lacuna. Ficou assim, quem é que eu vou conversar agora quando eu precisar? Quem é o meu mentor? Mas eu me dei o prazo de 3 dias e eu disse para mim mesmo, acabou aqui, vamos, que a vida precisa seguir. Jesus vai nos transformando, queridos, e a gente já leu esse versículo aqui, Filipenses 1:6, que diz, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá
completá-la. Ele começa e ele completa, não é instantâneo. Ele começa e ele completa, não é instantâneo. Tem um meio, tem um durante. Salmo 1:3. Salmo 1:3, o capítulo 1 de Salmos é aquele para você não andar na roda dos escarnecedores, mas para você meditar na palavra dia e noite. E aí ele diz, aquele que medita na palavra dia e noite é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo. É imediatamente? Não. Se você já plantou uma árvore, você sabe do que eu estou falando. Plantar uma árvore exige paciência. Você planta e você precisa esperar aquele negócio frutificar. Jesus, ele fala, nesse texto que a gente leu, que Paulo fala sobre Jesus, ele diz que ele nos transforma gradativamente e não no sentido de imediatamente. Então, como é que eu faço para baixar a ansiedade? Porque nós somos a geração que tem mais informação, nós somos a geração que tem mais conteúdo, mas somos a geração mais ansiosa. Porque a gente se compara o tempo todo. Deixa eu te dar uma dica. Facebook, Instagram, TikTok, só mostra o lado bom da coisa. Eu me lembro que uma vez, Suzane e eu tínhamos um casal de amigos, que foi até um dos casais que gerou a motivação para escrever o Porquê Não Vou Me Separar. Pensa num casal bonito. O cara bonito, a mulher bonita, a família bonita, os caras ricos, os caras com a casa top, os caras com um carro top. Sabe aquela vida que você olha e fala assim, só não tenho inveja porque eu sou crente. Sabe aquele negócio que você olha, dá até um... Como é que pode ser tão perfeito assim? E aí nós fomos visitar aquele casal. Gente, quando nós entramos na casa, era a própria filial do inferno. O marido e a mulher se digladiando, os filhos, os negócios que não tinha. E eu assim, meu Deus, como é que a gente olha no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Orkut na época? Você sabe o que é Orkut? Duvido que você sabe nada. Mas voltando, você olhava na rede social da pessoa e o negócio era tudo lindo, gente. Era jantar romântico, eram as fotos mais bem produzidas no mundo, um negócio maquiado. Então deixa eu falar uma coisa pra você, nem todo sucesso de rede social é sucesso. Eu vou dar uma dica pra vocês que talvez seja um pouquinho inocente, eu vou acabar com a infância de vocês agora. Tem gente que posta carro importado que alugou para tirar aquela foto. Eu sinto te informar, mas isso acontece. Eu conheci um cara que ele vendia como fazer 1 milhão, mas ele queria fazer 1 milhão com o curso como fazer 1 milhão a partir daquele, porque ele nunca tinha feito. Então ele alugava casas e carros e jet skis, e ele postava, vou te ensinar a fazer 1 milhão, mas ele ia te ensinar a fazer 1 milhão com aquele book que ele estava fazendo, que como fazer 1 milhão. E a gente começa a se comparar. Gente, de verdade, vamos lá, vamos abrir o coração aqui, 3ª confissão pastoral, 4ª confissão pastoral. Você já olhou para alguém na sua rede social que está indo para a Europa e você não tem dinheiro nem para ir no centro da cidade? Ai, que ódio! A pessoa tá indo pra Europa e eu, assim, duro! Aí a gente segue o que a Bíblia fala, sim ou não? Chora com os que riem e ri com os que choram. Porque se alegrar com quem tá indo pra Europa, filho, sem eu ter dinheiro... Mas você não sabe o que tá acontecendo. Já vi ali que gente já matou a questão. E o cara parcelou aquela viagem, tá pagando em 19 mil vezes. O cara se programou. O cara vendeu a própria geladeira. Porque você conhece gente que tem carro? Não, em Sorocaba não tem, você não deve conhecer ninguém. Mas lá em Resende tem gente que tem um carro que não tem dinheiro para botar gasolina nele. Mas tem o carro. Lá é caro, gasolina. O carro foi fácil de comprar. O problema foi botar gasolina. E lá é caro mesmo. Resende... Quanto é que tá em Sorocaba hoje a gasolina? 6,20. Ih, então lá tá 7. Porque lá já tava 6, quando aqui era 5,50. Então lá já deve estar uns R$7 a gasolina. Subiu essa semana?
Não? Então Sorocaba é caro também. Porque eu lembro que em Taubaté a gente pagava 5,30, 5,40. Agora acabou Taubaté, agora vai pagar 6 e pouco em Resende mesmo. Mas o que eu quero dizer pra você é como é que eu faço pra abaixar a pressão da ansiedade? Primeira coisa, como é que é? É uma boa ideia. Ou pelo menos olhar com um olhar um pouquinho mais crítico. Olhar para aquele cara e fazer a seguinte pergunta: será que é isso tudo mesmo? Ou usar isso como um incentivo, não como uma derrota. E olha o que vai viajar para a Europa, não entregou a vida a Jesus, e aí viaja mais importante ele não vai fazer. Tá vendo? Por isso que a gente precisa compartilhar de Jesus para essa pessoa. Gente, a ansiedade espiritual é assim, ó. Será que eu vou conseguir? Será que um dia eu vou vencer isso? Por que eu ainda não mudei? O que você tem que trazer à sua memória é o versículo que a gente acabou de ler aqui, que diz o seguinte: aquele que começou a boa obra, completará. É fiel para completar. Quem é que começou a boa obra? Quem, gente? Jesus. E quem vai terminar? Jesus. Então larga na mão dele. Para de começar a se preocupar. Mas ainda não estou vendo mudança, mas ainda não estou vendo a coisa acontecer. Confia que o processo está nas mãos dele. Tem oração que eu faço, 5ª confissão pastoral. Tem oração que eu faço que é assim, ó. Senhor, isso é problema teu. Te vira. Foi o Senhor que me criou assim. E se eu tenho que mudar, eu não sou Gabrielo. Eu preciso que o Senhor me mude. Por isso, querido, presta atenção. Com Deus a gente precisa celebrar cada pequena vitória. Hoje eu não pequei, chega no final do dia, Senhor, muito obrigado, porque hoje eu não pequei. É cada pequena vitória. Tem um negócio, tem um livro chamado O Poder dos Micro-Hábitos. Eu amo esse livro. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, quer ver, ó? Vou começar 2026, vou pra academia. Aí você vai pra academia querendo puxar 200 quilos. Filho, não. Começa levantando a barra sozinha. É a barra pura. É com ela que você começa. Ah, mas o cara do meu lado tá levantando 200. Isso é problema da família dele. Não seu. O problema é que a gente quer se comparar com o outro, ao invés de se comparar comigo mesmo ontem. Aqui está o segredo da vida. Eu não posso me comparar com o outro. Eu tenho que me comparar com ontem. Hoje eu estou melhor que ontem, então eu estou vencendo. Vamos celebrar a vitória. Amém ou não, querido? Então celebre cada vitória. Celebre cada oração honesta. Lembra do véu? Você não está mais falando palavras bonitas para Deus. Você está falando aquilo que o seu coração está cheio. Celebre cada vez que você escolher perdoar. É isso mesmo, é escolher perdoar. Porque o perdão é uma escolha. Celebre cada vez que você resiste à tentação. Celebre a cada vez que você confia quando tudo diz para você desistir. Você lembra do irmão que eu falei, que eu perguntei para ele como é que ele estava e ele respondeu de quê? Ah, algumas pessoas pegaram. Hoje você vai aprender o que significa de glória em glória. De glória em glória, querido, é um passo de cada vez. É a paciência para aqueles que têm filhos pequenos chorando de madrugada. É uma glória que você está vencendo. É a honestidade quando ninguém está vendo. Lembra do amigo que me ligou? Lembra ou não? Do amigo que me ligou e tomou a decisão correta. Ah, mas ele perdeu 50 mil, mas ele ganhou. É a gentileza com um colega difícil. Você não precisa levantar sua mão não, mas se você tem um colega ou um chefe difícil, é o vencer em não responder. É a esperança quando o médico diz que o diagnóstico é ruim. É o perdão quando a ferida ainda dói. Isso é de glória em glória. Um passo de cada vez. É gradativo. Diga comigo assim, é gradativo. É gradativo. Não é de repente. Não é. Então vamos lá. As últimas 3 dicas para você entender e a gente ir embora. Meu Deus, eu vou falar 6 então. Primeira dica da noite. Troque o quantos pelo qual. Ao invés de perguntar quantos livros da Bíblia eu vou ler hoje, pergunte qual é o princípio que o Senhor quer que eu entenda no texto que eu li. Quer ver uma oração interessante? Pastor Jadson falou isso hoje de manhã.
Ele falou assim, queridos, a gente leu hoje primeira carta de João no capítulo 2 e o versículo que me saltou aos olhos. Toda vez que eu vou ler um texto, eu peço para Deus me... Sabe assim? Aquele texto que vai sair da palavra? Aquele que vai chamar a minha atenção? Então, toda vez que você ler uma palavra, troque quantos por qual. Então, qual é a verdade? Qual é a qualidade do meu encontro com Deus? Eu estou de fato aqui? Posso dar uma dica prática? Toda vez que você lê a Bíblia, você lembra da mensagem de WhatsApp que você tem que mandar? Do papel higiênico que você tem que comprar no mercado? É assim ou não é, gente? Ou é só comigo? Gente, eu estou me sentindo muito pecador. Não, de verdade. Quando você vai ler a Bíblia, sua mente viaja, sim ou não? Sim. Ah, levanta a mão para eu saber aí quem fala. Ah, obrigado, obrigado. Pode baixar. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Sabe o que eu faço? Eu tenho um caderninho do lado da minha Bíblia. E esse caderninho me faz, sabe o quê? Preciso comprar papel higiênico. Comprar papel higiênico. Volto para a Bíblia. Sabe por quê? Porque senão eu vou ficar com a minha mente tão ocupada do que eu preciso fazer que eu nunca mais consigo voltar para a palavra. Então eu anoto o que eu preciso fazer, mandar a mensagem para a Suzane. O problema é depois que eu não sei que mensagem que era para eu mandar para a Suzane. Aí é um problema. Então se você tem o mesmo... Como é que é? Se você tem o meu problema, descreva a sua mensagem. Primeira coisa, troque quantos pelo qual. Segunda coisa, já falei aqui, celebre os microprocessos ou os microprogressos. Hoje eu reconheci a minha raiva, não falei nada, fiquei quieto. Hoje eu pedi ajuda ao invés de me isolar. Hoje eu agradeci por uma coisa pequena. Meu coração está grato. Isso é crescer de glória em glória. E em último conselho prático que eu dei o primeiro, troque o quantos pelo qual. O segundo, celebre os microprogressos. E terceiro, descanse no ritmo de Deus. Não é para você dormir até meio-dia. Descansar no ritmo de Deus é acreditar que quem faz o processo é Ele. Isso é descansar em Deus. E aí eu quero terminar com esse versículo, Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, que diz o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você que está tentando mudar sozinho, você que está cansado de tentar mudar e não consegue, o Senhor diz para mim e para você, venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Lhes darei descanso. A pergunta que Deus faz para mim e para você hoje é a seguinte: ao invés de você falar que horas eu chego, que horas que acaba, que horas que isso vai terminar, é convidar Jesus para caminhar com você. A vida com Deus não é uma corrida de 100 metros. É uma caminhada por longos e longos e longos quilômetros. Que eu e você chamemos Jesus para estar conosco nessa caminhada. Vamos orar? Senhor, obrigado. Porque nós dependemos do Senhor para fazer a mudança em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor não é o Deus de produção em série. O Senhor não é um Deus que cria robôs, que cria máquinas, mas o Senhor é aquele que cria cada um de nós e traz para perto para soprar o sopro da vida. O Senhor nos conhece pelo nome e o Senhor sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Por isso o Senhor conhece a nossa angústia. O Senhor conhece a pressão que muitas vezes vivemos querendo ser aquilo que ainda não somos. Mas nessa noite queremos colocar o nosso coração aos pés da cruz e dizer: eu descanso no Senhor. Faça em mim o teu querer, em nome de Jesus. Amém.